Nós vamos abri-la. Abra sua Bíblia aí. Essa Bíblia aqui é aquela que eu ganhei, lembra? Eu falei. De vez em quando eu estou usando porque a minhazinha está ruimzinha. A outra que eu gosto, que eu amo. Então essa daqui de vez em quando eu me perco nela, porque é cheia de estudo, é cheia de imagem, cheia de coisa. E na outra minha Bíblia eu já vou no lugar certo. Já abro, já sei mais ou menos onde estão as coisas. Eu me perco nessa Bíblia. Mas eu gosto dela. Irmãos, estou aprendendo a gostar dessa Bíblia. Muito, muito boa. É claro que tem algumas coisas que a gente precisa. Né? Leia aí para nós. E outra pessoa leia João 7,38. Leia lá. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele está clamando por um avivamento no meio do povo. E quando Abacuque faz esse pedido, essa oração ao nosso bom Deus, o Senhor havia revelado para ele que não ia mudar a sorte daquele povo. Aquele povo estava em desobediência total e desobediência grave, porque estava em idolatria, tinha se afastado dos estatutos do Senhor. Então, quando ele pede aviva, traz, Senhor, desperta-nos para que possamos buscar esse estatuto, voltar para os teus princípios, praticá-los, aquilo que tu queres que nós venhamos praticar. E esse avivamento, ó Pai, que ele seja no decorrer dos anos, quer dizer, seja de forma contínua. É o tempo todo. É o tempo todo. Não podemos nos afastar dos princípios de Deus. Já que nós dizemos, afirmamos que pertencemos ao reino. Se pertencemos ao reino do Senhor, nós precisamos crer. E esse crer envolve o ato da obediência e do obedecer. Amém? Vamos lá, João 7, 38 e 39. Entre em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele restam. Então o Espírito Santo ainda não fora dado, por meio de Jesus não ter sido glorificado. Espera. Quem crê em mim, como diz a Escritura? O Senhor está falando do poder do Espírito. Falando que vai derramar o Espírito do Senhor, o Espírito Santo. Então, não tinha acontecido o Pentecostes, não havia descido o Espírito do Senhor para agir. Então, primeiro, tem que crer. Existe uma regra nessa crença. Não é crer de qualquer jeito. Então, o parâmetro, ele diz assim, olha, quem crê em mim, como diz o quê? A Escritura. Então, nós precisamos crer no Senhor como diz a Escritura. Ah, eu creio, pastor, eu creio. Mas você crê como diz a Escritura? E o que diz a Escritura? Então, vamos conhecer o que diz a Escritura para ver se você sabe avaliar se você crê como diz a Escritura. Jesus é bem enfático nisso. Ele diz que você precisa crer, porque somente a pessoa que crê, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Aí nós caímos em nós, o que é que a gente percebe? Que muitos de nós não corre esse rio de água viva no nosso interior, porque nós não cremos como diz a Escritura. Falhamos aí. Aí depois o Senhor fala o quê? Ele afirma que ele está falando aquilo a respeito do Espírito do Senhor, do Espírito Santo que viria e que queria descer sobre a sua igreja, sobre os seus servos,
para fazer uma grande missão. Porque se nós estamos num mundo que jaz no maligno, há um poder invisível agindo. Há uma influência, e não é apenas uma onda. São pensamentos que se tornam concretos e são colocados em prática, que vem na mente de muitos, na cultura, na própria engenharia, na educação. Se você descortinar tudo isso, o que você vai perceber? Que há uma mente maligna por trás da gente. Algo que vem empurrando para que nós venhamos aceitar, desconstruir a família. Nós vivemos esse momento em que filhos são rebeldes com os pais. Ah, mas sempre existiu rebeldia, sempre. Mas os pais tinham um controle maior sobre os filhos. Agora a ideia futuramente vai se tornar mundial, os filhos pertencerem ao Estado. Vai pertencer ao Estado. O Estado que vai educar. Então, desconstruir a família. E nós, como servos do Deus vivo, que cremos na Escritura, que cremos no Senhor, como diz a Escritura, e a Escritura nos revela um Senhor que traz princípios para a família, precisamos estar atentos. Ok? Então vamos adiante. Aí diz, avivamento espiritual é necessário. É necessário. Aí a gente pergunta, o que é avivamento espiritual? Aí nós trouxemos algumas explicações para a gente poder compreender. A gente tem um conceito, uma noção melhor, ok? O que é avivamento espiritual? É o resultado da ação do Espírito na vida do crente. Na vida de quem? Do crente. Na vida daquele que crê. Como diz o quê? As Escrituras. Ok? Enchendo, conforme Efésios 4, 18 diz aqui, encheios do Espírito. Enchendo e habilitando. Olha a capacitação que o Espírito Santo de Deus faz em nós. Primeiro, ele nos enche. Ele nos enche a ponto de nós mantermos uma comunhão tão próxima de Deus e nos habilita. Porque sem esse enchimento, nós não conseguimos estar habilitados para fazer o que, irmão? Para falarmos em línguas estranhas? Para recebermos revelação? Para termos visões? Para sonharmos sonhos? Não. Para cumprir a vontade do Senhor no seu contexto específico de vida. Aonde eu estou plantada? Qual é a minha família? O que eu represento na minha família? Na igreja? Na minha comunidade? Porque é a ação do Espírito que me enche e que me habilita com um propósito. E esse propósito é cumprir a vontade do Senhor. Aonde? No meu contexto específico de vida. Efésios 4:17. Tem também a conotação coletiva de um movimento. Ora, se age assim, eu tenho essa consciência, minha irmãzinha, meu irmãozinho, o que vai acontecer? Nós vamos nos tornar um movimento de avivamento. Não, o movimento não gera avivamento, mas o avivamento gera um movimento. Ok? Segundo, que nós podemos analisar. É o resultado também da ação. O que é isso? Uma permissão ou uma submissão do quê? Do homem
no sentido de buscar. Buscar. Quem busca, acha. Eu vou buscar, porque eu quero achar. Eu quero buscar o quê? Eu quero buscar santidade. Se eu quero buscar santidade, eu vou achar como viver essa santidade. E se deixar encher por Deus. Efésios 3:19. Se deixar encher por Deus, o que significa isso? No sentido da submissão. Porque se eu tiver na minha mente, porque a minha mente tem essa capacidade de levantar fortalezas contra todo o ensinamento de Deus, então eu não vou permitir, eu não vou deixar me ser cheia de Deus. Efésios 3:19, abre aí. Efésios 3:19. Oração do apóstolo Paulo pela igreja de Éfeso. Achou? E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo está orando pela igreja, em favor do povo de Deus. Aí ele chega a esse momento da oração dele e diz exatamente, e conhecer o amor de Cristo. Porque quando a gente pensa no amor do Senhor, no amor do nosso Salvador, a gente romantiza. Porque nós temos facilidade em romantizar o amor. O amor de Deus não pode ser romantizado. Que não tem nada a ver com o nosso tipo de sentimentos. Os sentimentos caídos que são envolvidos num sistema onde nós ouvimos, vemos tantas coisas e achamos que amor é aquilo. Mas conhecer o amor de Cristo. E esse amor de Cristo faz o quê? Excede. Vai além da minha capacidade de entender, de compreender. Excede todo o entendimento. Por isso que nós temos dificuldade em entender o amor de Deus, ou de conhecer as coisas de Deus. Aí ele diz, para quê? Para quê? Tudo tem um motivo. Na escritura, na palavra, nas promessas, tudo tem um motivo, tudo tem um propósito. Para quê, irmão? Para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Jesus orando, ele diz, Pai, esta é a tua vontade, que eles te conheçam. A salvação está ligada a te conhecer, Pai. Ele já me conhece. Na oração sacerdotal, João 17. Não é isso que o Senhor fala? Então, olha só. Efésios 3:19, Paulo orando, das orações. Mas quando a gente lê, a gente gosta muito dessa parte. A gente gosta muito assim, daquele pedaço. Porque ele é suficientemente poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Não é isso? É o que nós temos aí, ó. O que vem seguindo. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aí a gente gosta muito. Abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, e paramos aí. Mas ele diz algo, ele diz segundo, conforme, de acordo com o quê? Com o poder que em nós opera. Se em mim não opera poder, não tem como Deus fazer abundantemente nada. Vocês estão entendendo? Eu estou misto, eu estou perto, Senhor. Eu estou misto. Calma, vamos lá. Eu estou misto, eu estou perto. Então, vocês estão entendendo? Aí, nós gostamos, tiramos desse contexto todo, dessa oração maravilhosa que começa no versículo 14, e a gente tira isso, aí fica só. Tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais. Para
vão muito mais de Deus para a obra. Segundo, o poder que opera. Se não há poder de Deus operando em uma transformação, metanoia, para que eu entenda os mistérios de Deus, a minha palavra não surte meu efeito. Vocês viram por que muitas pessoas não são alcançadas pelas mensagens cantadas? Vamos lá. O verdadeiro avivamento espiritual se caracteriza por, primeiro, uma forte ênfase. São esses 3 pontos. Primeiro, conhecimento, obediência e proclamação do quê? Da palavra. Eu preciso ter conhecimento. Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer quem? Eu preciso conhecer a Deus. Volte lá. Conhecimento, obediência e proclamação. Então, eu tenho que conhecer para obedecer e proclamar. Eu só proclamo aquilo que eu tenho convicção, segurança. Abra sua Bíblia em Salmo 119. Vamos ler esses 3 versículos, 12, 15 e 20. Outra pessoa abre 2 de Pedro 3, 18 e outra em Romanos 10, versículo 13 ao 18. Abra sua Bíblia. ênfase, uma forte ênfase. Então, como é que eu sei que nós estamos no avivamento espiritual? Quando está na igreja, a igreja está passando por um elevado conhecimento, e quando eu falo isso, não é só o pastor, não é só que ministra os estudos, não. A igreja do Senhor precisa conhecer Deus. Tem que dar uma de Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem. Eu abro a Bíblia e consigo ver a tua verdade de tal forma que eu não preciso apenas que me falem, porque eu estou bem. Ok? Salmo 119. Quem achou aí, leia? Bem-aventurados que guardam as prescrições e o buscam de todo o coração. Ó, bem-aventurados que guardam, guardar os testemunhos. Que testemunhos são esses? A palavra. E o buscam de todo o coração. É feliz quando nós assim agimos, guardamos os mandamentos do Senhor, os testemunhos do Senhor. E além da gente guardar, a gente tem que buscar com toda a força da sua vida, com todo o seu vigor. Ok? Pode passar adiante. 15. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Aí, ó, nos teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Não tem, Senhor, como eu vejo os teus caminhos, se eu não meditar. Essa palavra meditação não é ficar flutuando na palavra, é mergulhar na palavra. Ok? Então, mergulhamos, vamos lá meditar nos preceitos do Senhor. Segundo, Adiante. Consumida está a minha alma, por desejar incessantemente os teus juízos. muito bom. Aqui a versão fala quebrantada. Né? Minha alma está quebrantada, minha alma está consumida. Por quê? De desejar, há um desejo no meu coração, um desejo na minha vida. De saber meus juízos o tempo todo. De saber que eu estou andando no caminho correto, no caminho certo. Ai, pastora, mas isso é muito pesado para nós, no período do século XXI, no ano de 2023, não tem tanta coisa acontecendo. Como é que eu faço isso? Fazendo como ele diz, meditando na palavra. Meditando na palavra. Mergulhando na palavra. Vamos lá. Qual é a outra que eu pedi? 2 de Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade. Aleluia. O apóstolo Pedro ele está orientando os servos do Senhor. Ele diz, olha, ao invés de vocês ficarem perdendo tempo com determinadas coisas, que ele fala, ele enumerar acima, ele diz, olha, façam algo, crescei na graça. Crescei o quê? No espírito,
água do Espírito, ou se eu quero mergulhar, eu preciso das duas pernas. Eu preciso crescer na graça, preciso crescer no conhecimento de quem? Do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem gente que diz assim, eu creio em Jesus, mas não sabe nada sobre ele. Tem gente que diz que não, eu sou serva do Senhor, mas não sabe nada sobre servidão a Cristo. Ok? Vamos lá? Essa ênfase nesse conhecimento, nessa obediência, nessa proclamação vai gerar algo maravilhoso. Pode passar também. Pode ir adiante. Sim, tem Romanos. Está vendo? Obrigada. Você nem me lembra. Romanos 10, 38, 10, 13 e 18. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que é a fé. Que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Que é justamente a proclamação. Paulo traz a responsabilidade, ou chama a responsabilidade dos irmãos da igreja do Senhor em Roma, no centro da perseguição. Ok? Diz assim, olha, tudo isso está aí, mas vocês precisam pregar o evangelho que ouviram. Senão tem quem fale. Conhecimento, obediência e proclamação. Tripé. Para o quê? Para o avivamento. Sem isso, é movimento. Vamos lá. Gera renascimento. O que gera? O conhecimento, a obediência e a proclamação. Gera renascimento. Então, renascer do amor pela palavra. Leitura devocional. Estudo individual, familiar, em grupos e na igreja. Mas eu não tenho vontade de estudar a Bíblia, eu não tenho vontade de ir à escola bíblica. Não tenho interesse nenhum. Por quê? Porque não conhece. E por não conhecer, não obedece. Porque não gera na vida esse amor. Não tem amor pela palavra. Não tem amor pelo Senhor. Não adianta eu dizer eu amo Jesus Cristo. Fico muito comovida e emocionada quando falo da sua morte. Fico muito empolgada, cheia de força quando falo da sua ressurreição. E vibro quando falo do seu regresso, do arrebatamento da igreja. Mas falta amor. 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 Vive de momentos. Porque hora está crendo, hora está lá embaixo, hora está crendo, hora está lá embaixo. Gera renascimento onde? Do amor pelo Senhor, da palavra e obediência. Gosto do Salmo 91, né? O Salmo 91, o nome inspira, principalmente quando ele diz: dará ordem aos seus anjos, para que não tropece contra o pé em pedra. Tão bom. Mas eu preciso amar o Senhor dessa palavra. Ele obedeceu. Vamos lá. Gera renascimento da certeza sobre a palavra, fé e proclamação. Não é apenas uma fé, no sentido, podemos até classificá-la, porque tem as classes, né? A classificação da fé. Podemos chamar de uma fé natural, ou de uma fé sem sobrenatural. Isso daí foi o que eu inventei, porque você não acha dúvida nenhuma. Estou inventando porque minha heresia. Mas
fé vem pelo ouvir a palavra, que só não quer ouvir a palavra. E eu estou falando isso para a igreja, não estou falando isso para o pessoal do mundo, não, estou falando da igreja. Tem gente na igreja que não gosta. Uma das maiores dificuldades que eu converso com pastores, quando eles falam comigo, é sobre quem toca, canta. Assim, eles sempre reclamam que quem toca, canta, quando termina, eles vão lá para fora, ficam lá fora, não querem saber de mais nada, porque eles pensam que eles são exclusivos e ali eles estão fazendo tudo. Acontece isso demais. Aqui, graças a Deus, o povo canta e fica na igreja, vem ficar aqui dentro, para ouvir a palavra do Senhor. Dá certeza sobre a palavra a proclamação do creio. Eu creio, como diz, não apenas de ouvir falar, para abrir os meus olhos. O que Paulo fala? Paulo diz assim: abre os olhos do meu entendimento. Deus abre os olhos do meu entendimento. O povo eu adoro. Ele amava demais aquele noite, irmãos. Faz cada oração, ele pede para o Senhor: abre os olhos do coração desse povo, do entendimento desse povo, para que eles possam enxergar e conhecer necessidade. Pode passar. Outra coisa também sobre a questão do avivamento espiritual é uma forte ênfase aonde na oração. Nós vimos na palavra, não tem como orar, excluir a oração. Um conceito bem bíblico sobre a oração é uma comunicação multifacetada entre os crentes e o Senhor. Quer dizer, várias formas como comunicamos. Essa atividade ela é descrita como invocar a Deus, segundo o Salmo 17, versículo 6. Invocar o nome do Senhor, clamar ao Senhor, levantar nossa alma ao Senhor, buscar ao Senhor, aproximar-se do trono da graça com confiança, conforme Hebreus capítulo 4, versículo 16, e chegar perto de Deus. Hebreus 10, 22. Não tem como chegarmos perto de Deus. Se não for pela palavra, se não for pela oração. O renascimento do amor pelo Senhor nos leva, o quê? Nos leva à sua presença, nos leva a viver o seu conselho, nos leva a realizar ou fazer a sua vontade. É o que o amor pelo Senhor. A igreja do Senhor precisa aprender a amar a Jesus Cristo. Nós deitamos no amor dele e descansamos. Mas não queremos amá-lo, como diz a palavra, como diz a Escritura. Ok? Pode passar adiante, para a gente não atrasar muito. Antes de tudo, Deus ordena que o crente ore. Você sabia que é uma ordenança de Deus? Orar não é opção. O mandamento para orarmos vem através do quê? Dos salmistas. Lá em 2 Crônica, nós lemos um salmo bem gostosinho, que fala sobre a oração. Temos o Salmo 105, 4. Poderíamos enumerar ele um montão, mas separamos duas referências para os irmãos dele. Profetas. Isaías 55, 6. Amós 4, 6. Através de quem? Dos apóstolos. Efésios 6, 17, 18. Colossenses 4, 2. Através do próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 26, 41, Lucas 18, 1, João 16, 24, e a gente poderia colocar muitas referências. Separamos essa. Então, o mandamento para orar vem através deles. Então, o Senhor diz que o crente deve orar, tem que orar, é uma ordenança. Tessalonicenses 1, Tessalonicenses 5, 17, para orar é sem cessar. Orar é sem cessar. Vamos ver isso. Estão copiando aí? Tira a fotografia. Ah, já tirou? A oração como fortalecimento da alma. A oração como a invasão do invisível exercício.
Não tem vezes quando a gente está orando com conversão com Deus. Parece que vem algo assim, tão forte. Não sei se você já tiver essa experiência, como se aquilo já existisse. É uma pessoa de Deus. Às vezes que eu joelho e oro, acontece isso. Eu sei creio. Porque para mim é uma questão de Deus. Só falando assim, vamos construir a nossa igreja, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu sei. Não tem uma íntima perspectiva. Aí você vai orar. Começar. Tu és o nome Tu és o Senhor de todas as coisas. Não temos nada, não somos nada. Mas se essa for a tua vontade, nada não poderá. Que não venha essa atitude. Essa aliança. E me mostra diante. Já está. Incrível. Nós precisamos crer. Oração como a invasão do invisível exercício da fé. Conseguimos enxergar pela fé. Crendo não porque eu estou tendo fé, porque aquele que mostrou e aquele que falou é o quê? Poderoso. Poderoso para fazer. Aí sim, muito mais do que a gente imagina. Ok? Vamos adiante? É tempo. Bota lá, querido. Eu ver aqui com você. Nós já estamos encerrando. Ele é pequenininho, está acabando. É tempo de tocar os céus através da oração. A igreja do Senhor precisa orar com propósitos. Vamos lá. C. Precisamos buscar os dons espirituais porque isso é bíblico. Sem que isso provoque algo que competições, comparações, nem orgulho. Eu não posso usar os dons espirituais que o Senhor concede, porque o Senhor não concede a mim, o Senhor concede à igreja. Se eu não estiver ligada à igreja, se eu não estiver ligada ao corpo, e se não for para a edificação do corpo, de nada vale o dom. Porque o dom é para a igreja. O Senhor disse, e Ele deu dons aos homens. E Ele dá e distribui na igreja. Eu sou apenas instrumento. E quando estiver em comunhão diante dele, se sair, vou perder. Porque o Espírito se retira de mim. Precisamos buscar, sem que isso provoque competição. Sem que isso provoque o quê? Comparação nenhuma. Ok? Vamos adiante. Eleição de Deus como centro de devoção. Eu preciso fazer de Deus o centro da minha devoção. E isso é o quê? Justamente resultado do amor pelo Senhor, que é esse gerar o renascimento. Eleição de Deus como sendo primeiro. Essa eleição ou esse crescimento era progressiva, descentralização de si mesmo. Para o quê? Para a concentração em Deus. Eu passo a tirar eu do centro. Eu sou prioridade. Não é para mim, né? Não. É que nem gente tem que dizer assim, eu sou dono da minha vida, eu faço da minha vida o que eu quero, né? Não. Não é dono da sua vida. Às vezes a gente fala isso. Eu sou dono dela. Se a gente fosse dono da nossa vida, eu ia dizer, eu já não quero viver. Então
eu não vou comer porque eu não quero comer. Posso não da minha vida? Posso não me acompanhar. Eu não vou ter enfermidade. Porque a minha vida me assalta é dele. Né? Sou dono de nada. Então eu preciso o quê? De uma progressiva descentralização de si mesmo. Preciso em quê? Tirando o meu ego. É que nem diz aquele solta o cabo para não, né? Quando a mão de poder tomar o poder. Descentralização para o quê? Eu me concentrar em Deus. Eu não consigo me concentrar em Deus enquanto eu fico sempre de mim mesmo. Pode passar. Uma descentralização da igreja, das coisas da igreja para o Deus da igreja. O que significa isso? Significa o seguinte: eu vou trabalhar na igreja, o Senhor, mas eu não quero nada como o Senhor. Então eu faço isso para não ter isso. Vocês estão entendendo? Eu participo dos congressos, eu participo das atividades, eu vou para os acampamentos, eu estou sempre envolvido. Eu sou para as necessidades dos irmãos. Começamos a observar a necessidade dos nossos irmãos, coisas que a gente já passava batido. Aí a gente começa a perceber. O nosso irmão está precisando de alguma coisa, será que está? Será que não está? Às vezes a gente orando, né? Já aconteceu isso de você estar orando por uma pessoa e de repente a tua oração se concentra só naquela pessoa. E você tinha que orar por mais pessoas, mas de repente você entrou e Deus te traz coisas que você nem imaginava daquela pessoa e você começa a orar por aquela pessoa. Porque aquela ali, né, era uma necessidade do nosso irmão. Já teve gente lá do Rio Grande do Sul que uma vez ligou para mim e falou comigo, disse: mas eu não te conheço. Estava numa campanha de oração e o Senhor me falou que havia em Brasília uma pastora chamada Nilza Siqueira, da Igreja de Deus, que eu a procurasse, que o Senhor mandou mensagem. Ela disse: nem recebi na hora, pois ela não veio atrás de mim. Eu morava no Parque Meia ainda. E o Senhor usou ela e falou comigo. E falou tudinho. Tu vais passar por isso, essa tua casa vai isso, eu só falava um pouquinho para mim. Mas eu lembro tudo. Você vê como é que o Senhor faz? Pergunta se eu conheço essa irmã, não conheço. Nunca vi. Eu levei um susto quando vi o número no meu celular. E ela falou que veio, que entrou em contato com a escritora regional, aqui em Brasília, procurou, perguntou se tinha uma pastora chamada Nilza Siqueira, falou que tinha, queria falar comigo, e a gente passava por ela. Vocês viram. Vamos lá adiante. Ponto G, a letra G. Forte impulso evangelístico e amor pelas almas desvalidas, órfãos, viúvas, estrangeiros. Isso é o que eu vou falar, impulso evangelístico. Se eu não tenho desejo de evangelizar, se eu não tenho desejo de sair, de falar de Jesus, hoje nem preciso distribuir folheto, porque as pessoas nem pegam mais folheto. Eu estou falando de, mas de evangelizar, de falar do amor do Senhor, vem como resultado do avivamento verdadeiro, do amor pelo Senhor. Ok? H, crescente impulso, adoração e fervor. Aí eu tenho vontade de adorar. Eu sei que muitos de nós somos tímidos, ficamos quietinhos quando oramos, quando cantamos. Mas não tem como, irmãos. Você está na presença de Deus. Se você está verdadeiramente, se você tocar pelo louvor que está se cantando, não são todos os louvores. Não sei louvor, parece que a glória desce. Tem horas que eu preciso me controlar. De tal maneira, senão eu explodo em línguas estranhas, assim eu fico me segurando, porque a presença é muito forte, muito real. Como eu vou ficar mumificado? Não tem como. Aí você quer
hoje eu não posso, você vai cair. Outros vão levantar a mão, glorificar, outros vão cair de joelho, levantando a mão, louvando, osando ao Senhor, louvado seja o seu nome, glória seja dada. Não tem como, irmãos. Se no céu a explosão de louvores ao nosso Deus, como é que na terra nós não vamos fazer isso? Crescente impulso adoração de Deus. Amém? E eu estou falando da adoração também do louvor. A adoração é também da leitura bíblica e da meditação. Tu acha que fazer a definição, ampliação e focalização da dimensão do quê? De missão. Saber que missão é transcultural, ou como hoje é chamada multicultural, mas também ela é